futuro ministro da Saúde afirmou que o país só vai reduzir mortes com distanciamento social e a melhora do sistema hospitalar. A afirmação de Marcelo Queiroga foi feita durante a entrega das primeiras 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. O médico voltou a pedir união nacional, o uso de máscaras e a redução de aglomerações. Vamos acompanhar um trecho. Não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscaras se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida, que é um tipo de medida simples, que é um tipo de medida que não demanda grandes custos. O governo recomenda, por exemplo, a redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus. Então é necessário que não fique esperando só que o governo resolva tudo. É preciso uma corrente nacional para que consigamos êxito nesse grande desafio. No mesmo evento, o general Eduardo Pazuello disse que espera que Queiroga dê continuidade ao trabalho e que o médico reza pela mesma cartilha. O militar ainda disse que o atraso da chegada de insumos vindos da China fez o Brasil sangrar. Insatisfeitos com a escolha de Queiroga para o Ministério da Saúde, alguns parlamentares do Centrão discutem dificultar pautas do governo na Câmara depois de o presidente Jair Bolsonaro ter ignorado as sugestões do bloco para o comando da pasta. Nesta terça-feira, dia seguinte à decisão de Bolsonaro, deputados da base aliada, como do PP e do PL, defenderam a necessidade de o bloco partidário dar um recado público ao presidente. Nós vimos no programa de ontem a declaração do deputado Marcelo Ramos dizendo que agora é acertar ou acertar. Esse grupo político queria que o ministro fosse o deputado federal Luiz Antônio Teixeira, conhecido como Doutor Luizinho. Como alternativa, ofereceram o nome da cardiologista Ludmila Ajar, sobre quem falaremos mais ainda hoje no programa desta quarta. É o nosso primeiro tema, então, da edição de hoje. Vamos falar com José Maria Trindade, lá em Brasília. Boa noite, Zé. É isso mesmo, essa movimentação aí em Brasília, o Centrão insatisfeito com o novo ministro da Saúde. O que você achou também dessas primeiras declarações de Queiroga? Boa noite, Zé. É cara mesmo de ressaca política, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ana, que está chegando. Boa noite, meu compadre Augusto. E boa noite, Fiuza. Olha, Vitor, havia todo aqui um engendramento para colocar no Ministério da Saúde o deputado professor Luizinho. Houve ali manipulações, manifestações, fala daqui, fala dali, e a conclusão é de que todos ganhariam, todos assim, os deputados do Centrão, ganhariam com o Ministério da Saúde nas mãos de um político. E aí seria uma substituição geral dos assessores, retirada de todos os militares que foram nomeados no Ministério da Saúde e também, principalmente, a distribuição dos cargos nos estados. O Ministério da Saúde é muito grande. Além de uma verba poupuda, né? Ele tem penetração, capilaridade em todos os municípios e estados e a interlocução com governadores, prefeitos, ou seja, um canhão político. O Centrão dormiu sonhando com a possibilidade de retomar o Ministério da Saúde através do deputado professor Luizinho e acordou com o presidente confirmando imediatamente o nome do Marcelo Queiroga. Fez bem o presidente em confirmar logo, até antecipou a confirmação. Veja bem que ele ainda nem foi empossado no cargo, né? Mas, enfim, é bom para acabar logo com a pressão e isso mudou completamente o clima ali entre os políticos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Eu notei o seguinte, os apoiadores do presidente de sempre, PSL, conversei agora há pouco com o deputado Vitor Hugo, eles estão tranquilos, dizem, olha, o presidente que escolheu, aí eu perguntei, foi o filho do... Não sei, está bem escolhido e tal, no sentido de que não quer muito saber como o Marcelo Queiroga chegou no Ministério da Saúde, mas mesmo assim eles apoiam. Já o Centrão, que achava que, olha, o professor Luizinho já estava conversando aqui como se fosse ministro da Saúde. Então o que aconteceu foi realmente isso e o Marcelo Queiroga chega mesmo com a força do presidente Jair Bolsonaro para desempenhar a política do governo. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Zé. E boa noite, minha querida Ana Paula.
Agora nós somos orientados para fazer cumprimentos curtos, né? Sério que não. Mas eu faço questão de dizer o seguinte: já estava um clima tenso aqui, nós estávamos nos desentendendo pela tua ausência. Então, ainda bem que você voltou. Para melhorar o Eu já ambiente. estava estremecido com o Fiuza, por exemplo. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, mestre. E boa noite, meu irmão Guilherme Fiuza. O Zé tem toda a razão, toda a razão. Quer dizer, é hora de acabar com esse negócio. O partido tal tem uma cota e tal. Que é cota nenhuma. Professor Luizinho, olha que com esse nome ele pode até ter voto, mas não tem autoridade para falar de coisa séria como essa pandemia. Então, o presidente Bolsonaro fez muito bem em escolher um nome aí, escolher uma pessoa em que ele confia. O discurso do novo ministro tem sido bom, tem sido sério, é isso mesmo. Aí a pandemia tem que ser enfrentada com seriedade. O ex-ministro Pazuello, que já fez o possível, fez seu trabalho, comprou um volume razoável de vacinas, ele precisa desencarnar agora. Desencarnar. A pior coisa que pode existir para quem assume é a existência de uma viúva do cargo. Tá? Não estou ofendendo, não, o general Pazuello, que, repito, fez o que pôde, trabalhou bastante e tal. Mas ele é ex-ministro. Então, esse negócio de ficar ali uma assombração no cargo e dando declarações atrapalha o trabalho de quem está chegando. Então, que o novo ministro possa fazer o que é necessário, e não é pouco. Tá? O Brasil está precisando acelerar a vacinação. O governo federal tropeça nas restrições impostas, nas proibições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, e o novo ministro tem de contorná-las para fazer o trabalho possível, né, no comando do Ministério da Saúde. É hora de apressar a vacinação e convencer a população de que é necessário distanciamento social. Não adianta impor nada. Aí o que resolve é educação e liderança. Bom, agora sim, finalmente, demorou, mas ela voltou já conosco aqui, a Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ana, seja bem-vinda de volta, uma boa tarde para você. Suas impressões aí sobre as primeiras declarações do novo ministro e sobre essa movimentação política toda, o Centrão insatisfeito com a escolha do presidente Jair Bolsonaro. Que bom tê-la de volta, Ana. Boa noite, Vitor. Muito bom estar de volta. Mestre Augusto, Zé, parceiro Fiuza, nossa audiência. Estava com saudade, tanta coisa aconteceu, né, na semana passada, e eu assistindo vocês e doida para estar aqui, mas foi ótimo para o meu livro, então agradeço a paciência de todos vocês. E, Vitor, mais uma vez a gente está vendo a politização, né, dentro dessa pandemia, e parece que a gente vai viver no Brasil o que nós vivemos aqui nos Estados Unidos em relação à direção à eleição presidencial, né? A gente não vê saída no Brasil para as pessoas sentarem, né, numa mesa e conseguir conversar e conseguir colocar todas as soluções para todos os frontes que a gente vê que essa pandemia precisam ser atacados, né? Não adianta a gente só falar de vacina, ou só falar de tratamento precoce, ou só falar de lockdown, ou só falar de abre tudo. O Brasil é muito grande, né? Um país continental muito grande, os problemas são muito diferentes em várias partes do Brasil, assim como os problemas dentro da pandemia, né? Enquanto algumas regiões do Brasil estão sofrendo mais economicamente, outras regiões estão sofrendo mais com os leitos hospitalares aí superlotados. Então, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo em cada região do Brasil, não colocar, não polemizar também e não politizar essa pandemia dizendo que há apenas uma receita para o país inteiro. Não existe isso. As pessoas me perguntam muito como a pandemia vem sendo tratada aqui nos Estados Unidos.
Obviamente, a gente sempre comenta aqui, né? Existe o federalismo americano, onde os governadores têm uma autonomia maior em relação às decisões nos seus estados, mas isso é uma temperatura boa para a gente ver como, por exemplo, a Califórnia e a Flórida são dois estados que caminharam com soluções opostas, né? A Flórida abrindo a Flórida está com as escolas abertas, Vitor, desde agosto, final de agosto do ano passado. Não fez o lockdown severo que a Califórnia fez, continua com medidas responsáveis de distanciamento. O uso de máscara não é obrigatório, mas é recomendado. As pessoas usam máscaras quando estão em lugares fechados, os parques estão abertos e a gente vê um número muito parecido. Enquanto a Califórnia aqui está tudo fechado, as crianças estão sem escola há um ano que a minha enteada, por exemplo, está em casa e todas as crianças da sua idade e também da quinta série até o high school estão em casa, as universidades muitas fechadas também, bares fechados, academias, a Califórnia ainda é o último estado, um dos últimos estados dos Estados Unidos que as academias continuam fechadas. Academia que, para mim, Vitor, devia ser uma atividade essencial, né? As pessoas precisam se exercitar, as pessoas precisam estar num condicionamento físico saudável. Então, a academia devia estar na lista desses estabelecimentos essenciais. E, no entanto, os números da Califórnia e da Flórida são números parecidos. A Flórida com números até melhores em relação à população idosa, que é um estado que tem uma população maior, uma população mais elevada de idosos. Então, Vitor, a gente vai continuar batendo, né, na tecla aqui no nosso programa para que as pessoas saiam dessa dicotomia ignorante de que existe apenas uma solução para uma pandemia aí, muito vasta, que está causando danos sérios no mundo todo e que tem as suas peculiaridades de acordo aí com várias regiões do mundo. Bom, e agora sim, completando nosso time, o Guilherme Fiuza. Fiuza, boa noite para você. Vou recapitular brevemente o tema aqui. O Fiuza teve um probleminha técnico, não estava na nossa escuta. Trouxemos aqui duas informações principais. As declarações do futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que disse que essa situação da pandemia só deve se resolver com melhorias no sistema hospitalar e com distanciamento social. E também a informação de que deputados do Centrão agora ameaçam o governo Bolsonaro com travamento da pauta na Câmara porque não ficaram satisfeitos com a escolha do novo ministro da Saúde. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, mestre Augusto, parceira Ana Paula, querida, bem-vinda de volta. Boa noite a todos. Se eu não me engano, Vitor, eu ouvi o ministro, doutor Marcelo Queiroga, falando um pouco também sobre aglomerações, né? Dizendo né, alertando contra aglomerações fúteis, se eu não me engano, foram essas palavras usadas, pelo menos onde eu cheguei a ler. E tá certo, eu acho que é preciso realmente que a população entenda que não é possível você pensar em esse tipo de convivência, né? Isso atrapalha as aglomerações. É realmente uma reação irracional, provavelmente há uma quantidade de medidas também irracionais que revoltam a população. Agora, eu sugiro ao ministro que também condene, né, assim como as aglomerações fúteis, os trancamentos fúteis, né? Nós estamos numa epidemia de trancamentos fúteis, sem absolutamente nenhum fundamento científico, sem nenhuma experiência prática de eficácia. A Ana acaba de comparar a Califórnia com Flórida, então é fim de papo. As áreas mais trancadas dessa maneira, indiscriminada e irracional, são as que têm pior resultado contra a pandemia. A Argentina está aí para mostrar isso. Agora, isso é uma declaração do novo ministro que, tudo bem, se ele quiser ocupar um papel aí de liderança também em relação ao comportamento da população, ótimo. Está faltando liderança mesmo. Agora, na pasta dele, onde estão colocadas as atribuições dele, ele precisa, ao meu ver, além do que já vinha sendo feito, ele precisa dar transparência aos números da pandemia.
tem que melhorar o sistema de saúde. Bom, é isso aí. Queremos que melhore, sempre queremos. Já era ineficaz? Já. A gente não vai cair nessa conversa aqui, nessa discussão inútil, né? O Sistema Unificado de Saúde tem virtudes importantes e tem lacunas importantes também. E o que a gente precisa e o que mais faz falta nessa pandemia é saber o que se passa em cada localidade. Porque a gente viu um motim, né? A gente, na verdade, está vendo um movimento nacional de politicagem, governadores se reunindo para fazer um antibolsonarismo. Esses são os seres execráveis, né? Esses são os vilões da pandemia, né? Esses são os seres inomináveis que estão aí amparados numa certa parte da imprensa que vai dando gasolina para eles fazerem esse tipo de motim, né? Então, esses não são confiáveis, não tem um governador. Um já foi afastado no Rio de Janeiro. Por que só um? O Covidão campeou aí pelo território. Por que só o do Rio de Janeiro saiu? A gente quer mais informações. E essas informações não chegam sobre internações, sobre disponibilidade de UTIs. Não dá para acreditar. Como é que você vai acreditar? Se a mesma autoridade vai lá, pega uma Fiocruz, pega um Instituto Butantan para soltar o número de vidas salvas. Eles estão fazendo política desvairadamente. Então, o Ministério da Saúde precisa tomar a liderança da informação. É mais do que urgente que esse negócio da capacidade da rede hospitalar versus aqueles que estão precisando de internação, é urgente que isso saia da lenda urbana, né, do terreno da lenda urbana, e venha para a posse do cidadão, para o domínio do cidadão, que é aquele que está sendo atropelado nessa pandemia, de todas as formas. Ele apanha, ele é trancado, vem um governador desvairado e proíbe ele de passar numa gôndola do supermercado, vem o outro e proíbe ele de ir para a rua se for para fazer protesto contra essa porcaria de falsa política sanitária. Então é o cidadão que está a pé, ministro Marcelo Queiroga. E ele precisa de informação, né? Porque quanto mais precisa for a informação sobre a escalada da pandemia versus a disponibilidade da rede pública, mais eficazes serão as políticas. Se a gente não sair da lenda urbana, aí vai ficar bem mais difícil de enfrentar esse flagelo.